Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Vamos começar mais um laboratório de exegese bíblica. Nós temos uma playlist aqui na tenda do Necromante com esse nome, Laboratório de Exegese Bíblica. Nesse laboratório eu faço a exegese de um texto completo da Bíblia hebraica. Já fiz Salmo 53, está lá disponível. Já fiz Salmo 114, está lá disponível, e agora farei de Êxodo, capítulo 33, versos 18 a 23. O objetivo desse exercício é, de um lado, apresentar o sentido da passagem e, de outro lado, deixar as pessoas verem ao vivo um exercício de exegese. Com isso, elas podem aprender, corrigir alguma falha que perceberem no procedimento que eu realizar e ter contato com exercícios públicos de exegese. Ah, nós temos aqui na tenda do Necromante uma série de playlists que envolvem Bíblia. A Bíblia toda verso a verso, onde eu traduzo verso a verso a Bíblia inteira. Estamos em Gênesis 6. Minuto Bíblico, onde nós avaliamos as versões no mercado. E nós temos discussões técnicas sobre exegese e interpretação do texto bíblico. O objetivo do laboratório não é tanto a tradução quanto a interpretação e o exercício. Eu convido você a acompanhar, pegue uma Bíblia, o texto está em hebraico, eu vou traduzir oralmente, e você pode comparar a tradução que eu farei com o seu texto, e fatalmente você encontrará divergências entre a minha tradução e o seu texto, e eu vou explicar por que o seu texto está errado. Vamos lá, Êxodo 33, versos 18 a 23. Aí está o texto inteiro de Êxodo 33, 18 a 23. Eu vou traduzir oralmente. Depois que eu passar para a fase de ir interpretando pedacinho a pedacinho, eu amplio para ficar maior na sua tela. Mas, nesse momento, eu quero que você visualize o texto inteiro. No vídeo de hoje, eu farei a tradução, farei a correção das traduções que circulam no mercado, porque estão erradas, e farei uma discussão sobre a estrutura do texto. No próximo vídeo, começaremos a interpretação. Então, vamos lá para a tradução. E ele disse: mostra-me, por favor, a tua glória. E ele disse: eu é que farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome de Yahvé adiante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. E ele disse: não podes ver as minhas faces, porque não me vê o homem e vive. E disse Yahvé: eis aqui um lugar junto a mim. Eu te colocarei sobre a rocha. E será que, ao passar a minha glória, eu te colocarei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois retirarei a minha mão, e verás as minhas costas, as minhas faces não verás. Muito bem, vamos primeiro às correções de tradução. Algumas Bíblias colocam o nome, a palavra Moisés no verso 18. Não existe a palavra Moisés nesse texto. Se a sua Bíblia coloca, ela está errada. O tradutor da sua Bíblia, caso tenha a palavra Moisés, colocou a palavra Moisés aí, e é errado, não pode, porque ele interpretou errado que esse verso é uma continuação redacional do texto anterior.
Êxodo 31, de 1 a 17. Lá você vai encontrar o nome de Moisés praticamente em todos os versos. Como o tradutor não domina o capítulo, ele acha que a primeira parte e a segunda parte, 1 a 17, 18 a 23, é o mesmo texto. Ainda que o nome de Moisés não apareça nem no verso 18, nem no 19, nem no 20, nem no 21, nem no 22, nem no 23, ele coloca por conta própria. 99% dos leitores da Bíblia que lerem o nome de Moisés aí serão enganados, porque acharão que esse texto se refere a Moisés, e esse texto não se refere a Moisés em nenhuma hipótese. É um texto pós-exílico. Então, se a sua Bíblia tem aí o nome de Moisés, eu lamento, meus pêsames, troque de Bíblia. Segunda observação. No verso 19, veja como eu traduzo: eu é que farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome de Yahvé adiante de ti. Aí o seu texto contém dois erros. O primeiro erro é um erro de ênfase. Na sua Bíblia vai estar eu farei passar, ou então farei passar. Não. Se você prestar atenção aqui no texto hebraico, você tem aqui, nessa primeira palavra, o pronome pessoal reto, ani, em hebraico. E aqui, então, você tem o verbo. Esse verbo é um verbo de ação, fazer passar. Logo, a primeira pessoa já está presente, está aqui. Esse Aleph aqui. Em hebraico, você coloca primeiro o verbo, depois você coloca o sujeito. Quando isso está alterado, é ênfase. Mas quando é um verbo de ação, você não usa o pronome pessoal reto. Nesse caso, o escritor usou o pronome pessoal reto, usou o ani, e ainda colocou o ani antes do verbo. Ele fez dupla ênfase. Significa que ele não está dizendo eu farei passar. Ele está dizendo algo assim: epa, eu é que farei passar. É uma prerrogativa de exclusividade. Então, em termos de língua portuguesa, você tem que usar uma expletiva para traduzir. Expletiva é essa palavra, é que você usa para poder dar ênfase em língua portuguesa quando você está querendo dizer que a ação será feita por uma pessoa e não pela outra. Eu é que vou dirigir, ou seja, não você. Então, aí a tradução correta, e isso você pode encontrar em qualquer gramática de hebraico, qualquer, da mais fuleira que for, tem que ser traduzido enfático. Eu farei passar, não você. Então, como é um texto escrito, não é um texto oral, se fosse um texto oral, essa ênfase na pronúncia eu farei passar resolveria, mas como é escrito, não tem como dar essa ênfase. Então a gente usa a expletiva. Eu é que farei passar. Você não vai encontrar isso em Bíblia nenhuma. No mesmo verso, a tradução está errada por conta das preposições. Veja bem, você tem aqui essa preposição, ó, panerra, e aqui fanerra. Supostamente é a mesma. Então aí na sua Bíblia vai estar assim: errado. Farei passar toda a minha bondade, ou até beleza na Bíblia de Jerusalém. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome de Yahvé diante de ti. Vai estar diante duas vezes. Algumas Bíblias nem vai estar diante na segunda vez. Vai, eu te proclamarei o nome de Yahvé. Errado de modo gritante. Porque, veja, apesar de ser o mesmo substantivo aqui, fanerra, olha a preposição. No primeiro caso é alfanerra. No segundo caso é lefanerra. Não é a mesma preposição. Isso aqui significa diante, isso aqui significa adiante. Diante é você virado para a face da pessoa, e adiante é você lá na frente, a pessoa lá atrás. Com um agravante.
Pegue a mesma Bíblia que você está lendo e vá no verso 2. Lá no verso 2 desse capítulo, você lerá que Yahvé mandará vespas adiante do povo. É essa preposição aqui. Aí veja o que, que o seu tradutor faz. Essa preposição, lefanerra, aparece nesse mesmo capítulo, no verso 2, e o seu tradutor corretamente traduz adiante. Agora, aí no verso 19 aparece a mesma preposição, ele traduz diante. Traduz errado. Uma outra observação é esta palavra aqui embaixo, no verso 21. No verso 23, né? Começa no verso 1, mas vai no verso 23. Essa palavra aqui, ó, achorai, ela é uma conjugação da palavra achre, que é a parte de trás. Então, aqui há um trocadilho, porque o pedido no verso 18, e ele disse: mostra-me, por favor, a tua glória. Aí o texto vai dizer que ele não pode ver a face de Yahvé. A minha face você não vai ver. Se você quiser, você olha as minhas costas. A palavra não é exatamente costas, é a parte de trás, né? Você verá a minha parte de trás. E a gente vai interpretar por costas. Poderia ser traseiro, mas se você interpreta como traseiro, em língua portuguesa aqui no Brasil, traseiro tem a ver com os glúteos, e não se trata disso, né? Se trata da parte de trás. O que está querendo dizer é que Yahvé não se permitirá ser arrostado face a face pelo pedinte. O pedinte quer olhar para Yahvé e Yahvé está dizendo: não, você quer, olhe para as minhas costas. Para minha face, não. Então, essas são as observações. As traduções estão erradas, e as traduções estão erradas porque o tradutor não entende. A última observação tem a ver com estrutura. Esse texto está dividido em duas partes: o verso 18 e depois o verso 19 ao verso 23. A segunda parte está dividida em três partes. Cada uma dessas partes tem uma função retórica como resposta ao pedido do pedinte anônimo, que não é Moisés. No verso 18, são três declarações: eu é que farei passar a minha bondade diante de ti, eu é que proclamarei o nome de Yahvé adiante de ti, e eu é que terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A segunda parte da resposta é uma declaração categórica: o homem não pode ver a minha face e viver. E a terceira parte é um texto jocoso. Yahvé vai colocar o sujeito pedinte num buraco, cobrir com a mão, vai passar, e depois que ele tiver passado, ele tira a mão e o sujeito, se quiser, olhe para as costas de Yahvé, porque para a face de Yahvé o sujeito não vai olhar. Muito bem, nós vamos continuar o exercício no próximo vídeo. Aqui nós fizemos a tradução, a correção das traduções que circulam no mercado, erradas, e a observação da estrutura. Analise isso, dê uma lida no texto da sua Bíblia, preste atenção na minha tradução e veja se você consegue interpretar o texto. Não é um texto simples, não. Ele é um texto que já foi interpretado ao contrário do seu sentido original no Novo Testamento. O Novo Testamento usa essa passagem para dizer que Deus tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Mas o uso que o Novo Testamento faz dessa passagem toma o sentido errado da passagem. Lê em sentido contrário ao que o texto está dizendo. Ou seja, o Novo Testamento não entendeu
Êxodo 18:33, como de resto os pastores não entendem, os tradutores não entendem e os comentários exegéticos que você pegar não entendem. Salvo que quem não entende sou eu. Mas aí, para você tirar a prova dos 9, assista aos próximos vídeos da série. Laboratório de Exegese Bíblica, Êxodo 33, versos 18 a 23. Se você gostou, clique no joinha, deixe um comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.